Bom, próximo tópico que a gente tem aqui é uma coisa muito séria, né? Onde eu escuto muito essa frase aqui, né? Meus alunos, muitos chegam para mim ao longo, né, dessa jornada, né, que eu venho trabalhando, e aí os alunos chegam para mim e falam assim: Lin, eu sabia como falar. No momento que eu estava conversando com aquela pessoa, eu sabia como falar, eu estudei essa matéria. Mas na hora, deu branco. Tipo, o que aconteceu comigo, né? Aí depois que passa a situação, aí a pessoa fala assim: putz, lembrei de tal palavra, lembrei de tal forma que eu tinha que falar, mas já passou, né? Se isso já aconteceu com você, comenta aí pra mim, né? Que situação que aconteceu que eu quero saber, tá? Mas isso é uma coisa que eu vi, que eu percebi que muitas pessoas estavam com esse tipo de problema, né? Eu comecei a achar estranho. Eu falei: caramba, por que essa pessoa, por que as pessoas, né, mais de uma pessoa, tem esse tipo de padrão, né? Tem esse tipo de padrão de comportamento. E aí comecei a estudar e comecei a procurar por que isso acontecia para poder ajudar os meus alunos, né? E aí, o que eu descobri? Que isso aí é uma dificuldade causada pela ansiedade na hora de falar mandarim, né? Então as pessoas que elas sentem ansiedade naquele momento tendem a dar branco, né? E por que dá esse branco, né? Eu comecei a estudar, falei: nossa, que interessante, por que a ansiedade, que a ansiedade, nunca pensei, né, que a ansiedade tinha a ver com a aprendizagem, né? E aí comecei a perceber que as nossas emoções, essas ansiedades que a gente sente, impacta muito na hora de a gente performar, podemos assim dizer, no idioma, tá? E aí comecei a estudar sobre a ansiedade. E aí que eu descobri que a ansiedade é um pensamento, né, que leva a gente para o futuro, né? E permite nós o quê? A lutar, tá? Por exemplo, imagine um homem das cavernas, né, que está saindo para caçar, e aí de repente ele se assusta com algum barulho de galho, né, alguém pisando no galho, né? E daí ele já pensa, fala assim: caramba, será que é um leão que está aparecendo aí? Será que é um lobo, um urso, algum bicho que vai me atacar, né? Ou seja, o que aconteceu? A pessoa já ficou ansiosa porque ele começou a pensar sobre o futuro, né? E aí, ao pensar, né, no leão ou no urso, né, ele começa a ficar ofegante, ele começa a suar, ele começa a ter pupila dilatada, ele começa a ficar, batimento começa a subir, etc e tal, ele começa a ficar ansioso, né? E aí é o que? É o corpo preparando ele para lutar, né? Porque aí se ele está com os músculos aquecidos, né, o sangue começa a correr mais, ele começa a ter melhor reflexo, né? Então ele está preparando o corpo dele para lutar, né? E tudo isso é ativado pela ansiedade. Esse é a primeira reação da pessoa que é ansiosa. Ela luta, ela está pronto para lutar. O segundo é ela estar pronta para correr, né? Ela estar pronta para correr. Então, se aparece realmente um urso, né, que é 5 vezes maior do que eu, por exemplo, eu vou sair correndo, eu não sou louco de lutar contra o urso, né? Então, eu vou correr e eu também vou precisar de energia, né? Por isso que a ansiedade também ativa essa função para você poder correr, caso você não consiga lutar com o predador, né? E o terceiro é congelar, né, que é uma habilidade que vem dos répteis, né? Os répteis, eles congelam, né? Alguns animais pequenos também, né? Acho que esquilos, ratos, eles também tendem, né, a ficar duro e aí eles congelam, fingem de morto, aí o predador me reza para o predador achar que ele está morto e ignorar ele, né? Então existem essas três reações fisiológicas mais naturais quando a ansiedade ela é ativada. Tá bom, Lin, entendi, mas o que isso tudo tem a ver com o mandarim, né? Você deve estar se perguntando. Tem a ver o seguinte: hoje não temos mais os ursos, os leões, né, no caminho de volta do trabalho. Mas o lutar do século XXI, podemos assim dizer, tornou-se o quê? A gente ser agressivo com o outro. O correr é o quê? É você, aquele famosa expressão, né? Ah, eu não sabia onde enfiar minha cara, né? Porque você queria fugir daquele lugar, porque você estava passando uma vergonha. E você estava ansiosa ou ansioso, provavelmente. E o congelar, que é o último,
é onde eu quero chegar. O congelar do século XXI é o famoso deu branco, tá? Deu branco. Então, quando a gente fala assim, Lin, eu sabia como falar aquilo, mas na hora me deu um branco, é porque a sua ansiedade foi ativada e aí você, pum, teve um congelamento, né, de século XXI. Lógico que você não ficou, né, você não ficou travado, fingindo de morto que nem um réptil, mas você passou a dar branco. Aí você não consegue pensar em nada. Tipo, parece que some tudo, tá? Então, esse é o motivo do porquê dar o branco numa pessoa que está estudando mandarim, uma pessoa que está nervosa, uma pessoa que vai fazer uma prova, né? E aí dá o branco na hora da prova, né? Então, tudo isso, ele acontece todo por causa do fenômeno da ansiedade, tá? Mas como é que eu vou resolver isso, né, Lin? Como é que... Tá, eu entendi, mas como é que eu resolvo, né? Mas, na verdade, para resolver é o seguinte. Primeiro, é você entender o motivo, né? Então, muitas vezes as pessoas passam por esse processo de tipo, deu branco, mas não sabem nem por que isso está acontecendo, né? Então, primeiro, você tem que entender o motivo. Assim como eu já expliquei para você agora, né? Você já passou a entender por que isso acontece. Ótimo, ótimo. Então, você entendendo isso, você já pode ficar mais tranquilo ou tranquila, porque você fala assim, nossa, não é que eu sou estabanado, não é porque eu sou diferente, né? Muita gente, os meus alunos acham que só eles são ansiosos, que os perrengues acontecem só com ele. Mas não é, acontece com um monte de gente, né? Uns mais, outros menos, claro, mas não existe aquele aluno que nunca passou por nenhum perrengue, tá? Isso não existe, gente. Então, muita gente acha que é só com ele, e não é isso, tá? Então, entender o motivo é o primeiro passo que você tem que dar para você lutar contra isso aí, tá? E o segundo é desenvolver, claro, né? Então, se você não estudar, se você não desenvolver, se você não correr atrás, porque assim, o processo de dar branco é uma coisa que você sabia e aí deu branco. Não é que deu branco de uma coisa que você não sabia, tá? É diferente. Então você precisa se desenvolver. Então, se você estudou, se você foi buscar, se você estudou, se você correu atrás e aí deu branco, tá? É esse caso que eu tô falando. Não é aquela pessoa que não entende nada de mandarim, ai, deu branco. Não, você não estudou mandarim, então lógico que vai dar um branco, né? Então não é esse caso. E por último é praticar, né? Praticar. Quanto mais você praticar, mais situações você passar, mais brancos, né? Situações onde poderia te dar branco, então você se expor mais àquela situação, você vai acabar adaptando, desenvolvendo e aí praticando mais ainda, você torna isso daqui tudo mais simples. E aí esse processo de dar branco, ele tende a diminuir aos poucos, tá? Não é de um dia para outro, mas é para você entender como é que esse processo funciona, tá? E saber isso torna você uma pessoa que tem mais habilidades para falar mandarim, tá? Então, quando o Lin fala nos stories que não é só sobre mandarim, é disso que eu estou falando, tá? Não é só sobre mandarim. Existe todo um contexto por trás também que influencia no seu estudo de mandarim, tá?